Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de ótica. Hoje vamos falar de reflexão da luz e espelhos planos. Eu dividi esse assunto em duas partes. Hoje vamos à parte 1. Eu queria começar fazendo umas perguntas para vocês. Quando a gente olha no espelho plano, é correto dizer que a gente está dentro do espelho? Como é que a gente se vê no espelho, né? Será que a gente está atrás do espelho? Como é que é essa coisa, né? A verdade é que a gente se vê no espelho plano, né? E se vê nitidamente. Vamos lá, esse é o assunto de hoje. Quando nós falamos nos fenômenos luminosos, naquela introdução à ótica geométrica, nós dissemos que 3 fenômenos são importantes quando se fala da luz e quando ela encontra uma superfície de separação de 2 meios: reflexão, refração e absorção. Vamos agora nos focar na reflexão, que é o fenômeno que consiste em a luz encontrar uma superfície vinda de um meio e retornar a esse mesmo meio. Então desenhei aqui o raio incidente, a luz vinda de um meio e voltando a esse mesmo meio. Eu tenho aqui o raio refletido. Eu inseri aqui um elemento novo, que é essa linha imaginária chamada normal, perpendicular à superfície no ponto de incidência. Aliás, a palavra normal, em física, quer dizer perpendicular. A primeira lei da reflexão é essa aqui, ó. O raio incidente, a normal e o raio refletido são sempre coplanares. Coplanar significa que estão no mesmo plano. Por exemplo, aqui o plano da lousa. O raio incidente, a normal e o raio refletido estão no plano da lousa. Nunca vai acontecer do raio incidente estar no plano da lousa, a normal também, e o refletido está saindo aqui da lousa, por exemplo. Eles estão sempre no mesmo plano. A segunda lei, que vai ser muito mais útil para nós, diz o seguinte: este ângulo aqui, que nós vamos chamar de ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre o raio refletido, incidente e a normal, e esse outro aqui, ó, que nós vamos chamar de ângulo de reflexão, que é formado entre a normal e o raio refletido, eles têm sempre a mesma medida, I igual a R. Então vamos lá, eu vou escrever aqui, ó. I é o ângulo de incidência e R é o ângulo de reflexão. E o que essa segunda lei da reflexão me garante é que a medida de I é igual à medida de R. Isso aqui vai ser bastante útil para nós. Então, se você for ao laboratório e usar aí uma bancada, usar um canhãozinho de laser, uma caneta de laser, né? Um espelhinho, por exemplo, você sempre vai medir os ângulos e encontrar que eles são iguais. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse aqui mede mais ou menos 30, esse aqui também. O ângulo de incidência vai ser sempre igual ao ângulo de reflexão, ok? Não pode esquecer disso. Quando se fala em reflexão, ela sempre acontece quando a luz encontra uma superfície, onde ela pode se refletir. Então nós sempre falamos em 2 tipos de superfície refletoras: uma regular, também chamada espelhar, que é o espelho, né? E uma irregular. Como é que se dá a reflexão numa superfície regular? Imagine aqui um feixe de raios de luz, todos eles paralelos entre si. Como a superfície é planinha, regular, a reflexão também vai se dar desse modo, regular. Em cada ponto, sempre obedecendo à segunda lei da reflexão, do mesmo modo como os raios de luz chegaram paralelos, eles vão também retornar de modo paralelo. A gente diz que o feixe de luz é cilíndrico quando chega, é cilíndrico também quando sai. Essa é uma superfície regular. É assim um espelho plano, tá? Por isso que as imagens se formam, como nós vamos ver depois. Já uma superfície irregular, uma reflexão irregular, é o caso de uma parede branca, por exemplo. Ela se dá de tal forma que, ainda que os raios de luz sejam paralelos, os refletidos, os incidentes, né, os refletidos não. Isso porque, ainda que se obedeça à segunda lei da reflexão, como a superfície é irregular, a normal em cada ponto de incidência, né, uma não coincide com a outra. De modo que o ângulo de incidência e de reflexão, eles são diferentes em cada ponto. A própria normal tem direção diferente, de modo que a reflexão não vai ser regular como aquela. É o caso de uma parede, por exemplo. Então, o que se vê é um espalhamento da luz refletida. Então, são esses 2 tipos de superfície refletoras que a gente encontra. Pessoal, sobre essa série, nós vamos ter várias aulas com exercícios. Aliás, essa aula mesmo vai ter uma sequência, por isso que eu chamei de parte 1. Mas vamos lá, vamos fazer um exercício aqui para a gente não ficar
sem nenhum. Eu tenho aqui duas superfícies refletoras representadas por esses segmentos pretos. Eles formam um ângulo de 60 graus entre eles. Eu tenho aqui um raio de luz incidente, onde esse ângulo aqui é 45 graus. A pergunta é, quanto vale o ângulo de incidência desse raio de luz nessa superfície refletora? Ele vai refletir aqui, depois vai refletir aqui. Eu quero saber qual é o ângulo de incidência nessa superfície refletora. Tá legal? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu vou desenhar a reta normal aqui nessa superfície refletora. Não se esqueça que o que a gente chama de ângulo de incidência e ângulo de reflexão são sempre marcados em relação à normal. Se a normal é perpendicular à superfície e esse é 45, então o ângulo de incidência aqui, ó, também é 45 graus. O ângulo de incidência mesmo é esse aqui, ó, 45 graus. Muito bem, eu sei que aquele raio de luz, ele vai refletir então, formando 45 graus aqui, né? Vou desenhar mais ou menos aqui. Ele vai refletir e eu sei que este ângulo aqui então é 45 graus. Muito bem, eu sei que então esse aqui também é 45, porque tudo aqui é 90. Agora, eu tenho aqui um triângulo, né? Eu tenho aqui um triângulo, esse aqui, ó. E quanto é que deve dar a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer? Tem que dar 180, né? Se esse aqui é 60 e esse é 45, a soma desses dois é 105. Quanto sobra para esse aqui, ó? Para esse aqui, 60 mais 45 dá 105, para 180 dá 75. Então, este ângulo aqui, ó, é 75, correto? Esse é 75. Se eu desenhar aqui a normal nessa superfície, desenhar mais ou menos aqui, né? O ângulo de incidência, na verdade, é esse pequenininho aqui, ó. Se tudo aqui é 90, esse é 75, quanto é este ângulo de incidência aqui? É o que falta para 90. Quanto é que falta para 90? 15 graus. Então, a resposta da pergunta do exercício é isso aqui, ó, 15 graus. O ângulo de incidência nessa segunda face é 15 graus. Bom, vamos parar por aí. Fizemos um exercício, mas vamos ter muitos. Vocês não vão reclamar da falta de exercício. Logo, nós vamos ter a parte 2 desse assunto, quando nós vamos entrar em espelhos planos. Até mais, pessoal. Obrigado aí.